Gênesis capítulos 4. Vamos começar com Caim e Abel, a diferença de atitude de dois pecadores perante Deus. Um é um homem mundano e outro, um homem de fé. À medida que cada parte do livro do Gênesis abre perante nós é-nos apresentada a nova evidência do fato que estamos andando, como muito bem disse um autor, recentemente, sobre o projeto de toda a Bíblia, e não somente isso, mas sobre o plano da história completa do homem. Desta maneira, temos, no capítulo 4, nas pessoas de Caim e Abel, os primeiros exemplos de um homem do mundo religioso e de um genuíno homem de fé. Nascidos, como na realidade foram, fora do Éden, e sendo os filhos de Adão, depois da queda, nada podiam ter de natural que os distinguisse um do outro. Eram ambos pecadores, tinham ambos uma natureza decaída. Nenhum deles era inocente. É bom estarmos certos disto, a fim de que a realidade da graça divina e a integridade da fé possam ser distintamente vistas. Se a distinção entre Caim e Abel fosse fundada na sua natureza, então teríamos que aceitar, como conclusão inevitável, que eles não participavam da natureza decaída de seu pai nem das consequências da sua queda, e, portanto, não podia haver lugar para a manifestação da graça e a experiência da fé. Alguns pretendem dizer-nos que o homem é nascido com qualidades que, se forem perfeitamente aproveitadas, o habilitarão a encontrar o caminho do regresso a Deus. Isto é uma negação declarada do fato, tão claramente visto na história, e que agora temos perante nós. Caim e Abel nasceram, não dentro, mas fora do Éden. Eram filhos, não do Adão inocente, mas, sim, do Adão culpado. Entraram no mundo como participantes da natureza de seu pai, e não importa saber em que fase possa ter sido manifestada essa natureza, era ainda natureza, caída, arruinada, irremediavelmente natureza. O que é nascido da carne é, não apenas carnal, mas carne, e o que é nascido do Espírito é, não apenas espiritual, mas espírito. João 3 versículo 6. Se alguma vez houve uma melhor oportunidade para as qualidades distintas, capacidades, tendências e os recursos da natureza se manifestarem por si próprios, a vida de Caim e Abel deu-a. Se houvesse alguma coisa na natureza com que ela pudesse recuperar a sua inocência e estabelecer-se novamente dentro dos limites do Éden, este foi o momento para sua manifestação. Porém nada disto se deu. Estavam ambos perdidos. Eram carne. Não eram inocentes. Adão perdeu a sua inocência e nunca mais a reaviu. Apenas pode ser visto como a cabeça de uma raça caída, que, pela sua desobediência, foi feita de pecadores. Romanos 5 versículo 19. Ele tornou-se, tanto quanto lhe dizia respeito pessoalmente, a origem corrupta de onde brotaram os braços corruptos de uma humanidade arruinada e culpada, o tronco morto de onde emanaram as varas de uma humanidade morta, moral e espiritualmente morta. E verdade que, como já tivemos ocasião de observar, ele foi feito um objeto da graça e o possuidor e expositor de uma fé viva num Salvador prometido, porém, nada disto era natural, mas alguma coisa inteiramente divina. E visto que não era natural, tampouco estava dentro da capacidade humana transmiti-la. Não era, de modo nenhum, hereditária. Adão não podia legar nem transmitir a sua fé a Caim ou Abel. A sua possessão da fé era simplesmente fruto do amor divino. Havia sido implantada na sua alma por poder divino, e ele não possuía poder divino para comunicar a outrem. Tudo que era natural, Adão podia, segundo os meios da natureza, comunicar, mas nada mais. E visto que ele, como pai, se achava em estado de ruína, os seus filhos apenas podiam achar-se no mesmo estado. Tal qual é o gerador, tal é aquele que dele é gerado. Tem, necessariamente, de participar da natureza daquele de quem deriva. Qual o terreno, tais são também os terrenos. 1 Coríntios 15 versículo 48. Vamos analisar como funcionam as duas naturezas. Nada pode haver de mais importante, em si, do que uma compreensão correta da doutrina da chefia federal. Se o amigo abrir a sua Bíblia em Romanos 5 versículo 12 ao 21, verá que o apóstolo inspirado contempla toda a raça humana como sendo compreendida debaixo de duas cabeças. Não pretendo demorar-me em considerações acerca dessa passagem, mas apenas referir-me a ela, em ligação com o assunto de que estou tratando. O capítulo 15 de 1 Coríntios dará também instrução de um caráter semelhante. No primeiro homem, temos pecado, desobediência e morte. No segundo homem, temos justiça, obediência e vida.
Assim como trazemos a natureza do primeiro, do mesmo modo temos a do segundo. Sem dúvida, cada natureza mostrará, em cada caso específico, as suas próprias energias peculiares, mostrará em cada indivíduo que as possui os seus próprios poderes peculiares. Contudo, existe a possessão absoluta de uma natureza real, abstrata e positiva. Ora, assim como a maneira de recebermos a natureza do primeiro homem é por meio do nascimento, assim também o modo de recebermos a natureza do segundo homem é por meio do novo nascimento. Tendo nascido, participamos da natureza do primeiro, sendo nascidos de novo, participamos da natureza do último. Um recém-nascido, embora inteiramente incapaz de representar o ato que reduziu Adão à condição de um ser decaído, é, todavia, participante da sua natureza. Assim, também, um recém-nascido de Deus, uma alma regenerada, embora nada tenha que ver com a obediência perfeita do homem Cristo Jesus, é, contudo, participante da sua natureza. Verdade é que, ligado com a velha natureza, há pecado, e ligado com a nova, a justiça, o pecado do homem no primeiro caso, a justiça de Deus no último. Todavia, em todo o tempo, existe a participação de uma natureza verdadeira em boa fé, seja qual for o seu complemento. Os filhos de Adão participam da natureza humana e suas consequências, os filhos de Deus participam da natureza divina e seus resultados. A velha natureza é segundo a vontade do varão, João 1 versículo 13, a segunda é segundo a vontade de Deus, como Tiago, pelo Espírito Santo, nos diz, segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, Tiago 1 versículo 18. De tudo quanto se tem dito, segue-se que Abel não fazia distinção alguma natural de seu irmão Caim. A distinção entre eles não era baseada em coisa alguma da sua natureza ou das circunstâncias, porque, quanto a estas, não há diferença. Em que consistiu, portanto, a grande diferença? A resposta é tão simples quanto o Evangelho da graça de Deus a pode fazer. A diferença não consistiu neles, na sua natureza ou nas suas circunstâncias, mas inteiramente nos seus sacrifícios. Isto torna o assunto muito simples para qualquer pecador verdadeiramente convicto, para alguém que sinta verdadeiramente que não só participa de uma natureza pecaminosa, mas que é, em si próprio, também, pecador. A história de Abel apresenta a uma tal pessoa o único fundamento verdadeiro da sua aproximação e relação com Deus. Mostra-lhe, distintamente, que não pode chegar a Deus sobre a base de coisa alguma que pertença ou seja da natureza, e tem de procurar fora de si mesmo, e na pessoa e obra de outrem, a base verdadeira e eterna da sua ligação com o Deus Santo, verdadeiro e justo. O capítulo 11 de Hebreus apresenta-nos o assunto do modo mais distinto e compreensível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Aqui é-nos dito que não foi de modo nenhum uma questão quanto a homens, mas quanto aos seus sacrifícios, não foi uma questão quanto ao ofertante, mas acerca da sua oferta. Aqui está a grande diferença entre Caim e Abel. O amigo não pode ficar indiferente quanto à compreensão deste fato, pois que nele está envolvida a verdade quanto à posição de qualquer pecador perante Deus. Agora passemos à oferta de Caim, o fruto da terra. E agora vejamos o que eram os sacrifícios. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Gênesis 4 versículo 3 ao 5. Esta passagem apresenta-nos claramente a diferença. Caim ofereceu ao Senhor o fruto da terra amaldiçoada, e isso também sem sangue para remover a maldição, apresentou um sacrifício incruento simplesmente porque não tinha fé. Tivesse ele possuído esse princípio divino, e teria compreendido, mesmo nessa época primeva, que sem derramamento de sangue não há remissão. Hebreus 9 versículo 22. Esta é uma grande verdade. A pena do pecado é a morte. Caim era pecador e, como tal, a morte estava entre si e o Senhor. Porém, na sua oferta não havia reconhecimento algum deste fato. Não havia apresentação de uma vida sacrificada para cumprir as reivindicações da santidade divina ou corresponder à sua verdadeira condição como pecador. Caim tratou o Senhor como se ele fosse inteiramente igual a si, que pudesse aceitar o fruto manchado de pecado da terra amaldiçoada. Tudo isto e muito mais se acha incluído no sacrifício incruento de Caim.
Mostrou absoluta ignorância com referência às exigências divinas, no tocante ao seu próprio caráter e condição como pecador perdido e culpado e quanto ao estado verdadeiro do terreno cujo fruto presumiu oferecer. Sem dúvida, a razão podia dizer, que sacrifício mais aceitável podia um homem oferecer do que aquele que ele tinha produzido pelo labor das suas mãos e o suor do seu rosto. A razão e a mente do homem podem pensar dessa maneira, mas Deus pensa de uma maneira diferente, e a fé pode estar sempre certa de concordar com os pensamentos de Deus. Deus ensina, e a fé crê, que deve haver vida sacrificada, de contrário não pode haver aproximação de Deus. Desta forma, quando encaramos o ministério do Senhor Jesus, vemos, imediatamente, que, se ele não tivesse morrido na cruz, todo o seu trabalho teria sido inteiramente inútil quanto ao estabelecimento do nosso parentesco com Deus. Na verdade, ele andou fazendo bem toda a sua vida, mas foi a sua morte que rasgou o véu, Mateus 27 versículo 51. Nada senão a sua morte o podia fazer. Se ele tivesse continuado, até este momento, fazendo bem, o véu teria permanecido inteiro, para impedir a aproximação de adoradores do lugar santíssimo. Por isso podemos ver o terreno falso em que Caim se encontrava como ofertante e adorador. Um pecador imperdoado vindo à presença do Senhor, para apresentar um sacrifício incruento, só podia ser tido como culpado do maior grau de presunção. É verdade que ele tinha trabalhado para produzir a sua oferta, mas que quer isso dizer? Poderia o esforço de um pecador remover a mancha e maldição do pecado? Poderia satisfazer as exigências de um Deus infinitamente santo? Poderia preparar um lugar adequado de aceitação do pecador? Poderia pôr de lado a pena que era devida ao pecado? Poderia tirar o aguilhão da morte ou a sua vitória? Poderia conseguir alguma ou todas estas coisas? Impossível. Sem derramamento de sangue não há remissão. O sacrifício incruento de Caim, à semelhança de todo sacrifício incruento, não só era inútil como abominável, na apreciação divina. Não só mostrou completa ignorância da sua condição, como também do caráter divino. Deus não é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. E todavia Caim pensou que podia aproximar-se de Deus desta forma. E todo mero religioso pensa o mesmo. Caim tem tido muitos milhões de seguidores através dos séculos. O culto de Caim tem abundado em todo o mundo. É o culto de toda a alma inconvertida, e é mantido por todo o sistema falso de religião abaixo do céu. O homem faria de bom grado de Deus o recebedor em vez de dador, mas isto não pode ser, porque mais bem-aventurada coisa é dar do que receber, Atos 20 versículo 35, e, certamente, Deus deve ter o lugar mais bem-aventurado. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior, Hebreus 7 versículo 7. Quem lhe deu primeiro a ele? Romanos 11 versículo 35. Deus pode aceitar a oferta mais simples de um coração que tem aprendido a verdade profunda que estas palavras encerram, da tua mão todamos, 1 Crônicas 29 versículo 14. Contudo logo que o homem presume tomar o lugar do primeiro dador, a resposta de Deus é, se eu tivesse fome, não to diria, Salmos 50 versículo 12, porque ele não é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas, Atos 17 horas e 25 minutos. O grande dador de todas as coisas não pode possivelmente necessitar de coisa alguma. Louvor é tudo o que podemos oferecer a Deus, mas isto só pode ser feito com a compreensão plena e clara de que os nossos pecados estão todos tirados, o que aliás só pode ser conhecido pela fé em virtude de uma expiação consumada. O amigo pode fazer agora uma pausa e ler no espírito de oração as seguintes passagens das Escrituras. Salmo 1, Isaías 1 versículo 11 ao 18, e Atos 17 versículo 22 ao 34, em todas as quais encontrará distintamente estabelecida a verdade quanto à verdadeira posição do homem perante Deus, bem como também a própria base de adoração. Passemos a considerar o sacrifício de Abel, os primogênitos de suas ovelhas. Consideremos agora o sacrifício de Abel. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, versículo 4. Por outras palavras, ele compreendeu, pela fé, a gloriosa verdade que Deus podia ser aproximado por meio de sacrifício, que havia a possibilidade de um pecador pôr a morte de outrem entre si mesmo e as consequências do seu pecado, para que as exigências da natureza de Deus e os tributos do seu caráter pudessem ser satisfeitos pelo sangue de uma vítima imaculada. Uma vítima oferecida para cumprir as exigências de Deus, e as profundas necessidades do pecador. Esta é,
em breves palavras, a doutrina da cruz, unicamente na qual a consciência do pecador pode encontrar descanso, porque nela Deus é plenamente glorificado. Todo pecador divinamente convencido deve sentir que a morte e o julgamento estão na sua frente, como o justo galardão dos seus feitos, nem tão pouco pode, por coisa alguma que possa cumprir, alterar esse destino. Pode afadigar-se e trabalhar, pode, com o suor do seu rosto, produzir uma oferta, pode fazer votos e tomar resoluções, pode alterar o seu modo de vida, pode reformar o seu caráter, pode ser moderado, moral, reto, e, na aceitação humana da palavra, religioso, pode, embora inteiramente destituído de fé, ler, orar e ouvir sermões. Enfim, pode fazer qualquer coisa, ou tudo o que está dentro do alcance da competência humana, porém, não obstante tudo isso, a morte e o juízo estão na sua frente. Não pode dispersar essas duas nuvens carregadas que se formaram no horizonte. Permanecem ali, e, longe de poder removê-las, ou tirá-las, por meio de todos os seus esforços, só pode viver na antecipação do momento sombrio em que elas se precipitarão sobre a sua cabeça culpada. Impossível ao pecador, por suas próprias obras, colocar-se a si próprio na vida e triunfo, do outro lado da morte e juízo. De fato, as suas próprias obras são realizadas apenas com o propósito de o preparar, se for possível, para essas realidades temidas. Aqui, contudo, é precisamente onde a cruz entra. Nessa cruz o pecador convicto pode ver a provisão divina para toda a sua culpa e necessidades. Ali, também, pode ver a morte e o julgamento retirados inteiramente da cena, e a vida e glória estabelecidas em seu lugar. Cristo tirou as perspectivas da morte e do julgamento, tanto quanto diz respeito ao verdadeiro crente, e enche-o de vida, dá-lhe justiça e glória. Ele aboliu a morte, e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Segundo Timóteo 1 versículo 10, glorificou a Deus tirando aquilo que nos conservaria separados para sempre da sua santa e bem-aventurada presença, e aniquilou o pecado, por isso o pecado foi tirado. Hebreus 9 versículo 26. Tudo isto é apresentado, em figura, no sacrifício de Abel. Não houve intenção da parte de Abel em pôr de lado a verdade quanto à sua própria condição e lugar como pecador culpado, não tentou afastar a espada inflamada e forçar o seu caminho de regresso à árvore da vida, nem fez a oferta insolente de um sacrifício incruento, nem ofereceu ao Senhor os frutos de uma terra amaldiçoada. Ele tomou a verdadeira posição de pecador, e, como tal, pôs a morte de uma vítima entre si e os seus pecados, e entre estes e a santidade de um Deus santo. Tudo isto era muito simples. Abel merecia morte e juízo, porém achou um substituto. Assim é com todo pecador contrito, perdido, e cônscio da sua culpa. Cristo é o seu substituto, o seu maior sacrifício, tudo. Ele descobrirá, à semelhança de Abel, que o fruto da terra nunca lhe poderá valer, que ainda que pudesse oferecer a Deus os mais deliciosos frutos da terra, ficaria com a consciência manchada de pecado. Visto que, sem derramamento de sangue não há remissão. Os frutos mais deliciosos, e as flores mais fragrantes, na maior das profusões, não podiam tirar uma simples nódoa da consciência. Nada senão o sacrifício perfeito do Filho de Deus pode dar sossego ao coração e à consciência. Todo aquele que pela fé se assegura dessa realidade divina gozará daquela paz que o mundo não pode dar nem tirar. E a paz que põe a alma de posse desta paz. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, Romanos 5 versículo 1. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, Hebreus 11 versículo 4. Não se trata de uma questão de sentimentos, como muitos pensam. Inteiramente uma questão de fé num fato consumado, fé dada à alma de um pecador por meio do poder do Espírito Santo. Esta fé é alguma coisa completamente diferente do mero sentimento do coração, ou do assentimento do intelecto. O sentimento não é fé. O assentimento intelectual não é fé. Alguns fazem da fé o mero assentimento do intelecto. Mas isto é terrivelmente falso. Faz da fé uma questão humana, ao passo que é realmente divina. Põe-na ao nível do homem, ao passo que ela vem de Deus. A fé não é uma coisa de hoje nem de amanhã. E um princípio imperecível, emanando de uma origem eterna, a saber, do próprio Deus, aposta-se da verdade de Deus, e põe a alma na sua presença. O mero sentimento nunca poderá elevar-se acima da origem de onde emana, e essa origem é a personalidade. Porém, a fé trata com Deus e a sua palavra eterna, e é um elo vivo ligando o coração que o possui com Deus que a dá.
Os sentimentos e os afetos humanos, por muito intensos que sejam, não podem ligar a alma com Deus. Não são nem divinos nem eternos, mas humanos e evanescentes. São como a aboboreira de Jonas, nascem numa noite e perecem durante ela. Não é assim a fé. Esse princípio precioso participa de todo o valor, todo o poder, e toda a realidade da origem de onde emana, e do objetivo com que tem de tratar. Justifica a alma, Romanos 5 versículo 1, purifica o coração, Atos 15 versículo 9, opera por amor, Gálatas 5 versículo 6, e vence o mundo, 1 João 5 versículo 4. O sentimento e o afeto nunca poderiam conseguir tais resultados, pertencem à natureza e à terra, a fé pertence a Deus e ao céu. O sentimento e o afeto estão ocupados com a personalidade, a fé está ocupada com Cristo, aqueles olham para baixo e no íntimo, a fé olha para fora e para cima, aqueles deixam a alma em trevas e dúvidas, a fé leva-a para a luz e paz, ambos têm que tratar com a própria condição incerta da pessoa, a fé tem que tratar com a verdade imutável de Deus, e o sacrifício eterno de Cristo. Sem dúvida, a fé produzirá sentimentos e afeição, sentimentos espirituais e afetos verdadeiros. Todavia, os frutos da fé não devem ser confundidos com a própria fé. Não somos justificados por sentimentos, nem tampouco pela fé e por sentimentos, mas simplesmente pela fé. E por quê? Porque a fé crê no que Deus diz, acredita na sua palavra, compreende-o tal qual ele se revelou na pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Isto é vida, justiça e paz. Conhecer a Deus como Ele é a súmula de toda a bênção presente e eterna. Quando a alma encontra Deus, encontra tudo o que possivelmente necessita nesta vida ou na vida futura. Contudo, Deus só pode ser conhecido por meio da sua própria revelação, e pela fé que Ele próprio dá, e que, além disso, procura sempre a revelação divina como seu próprio objetivo. Será que existe um sacrifício mais excelente? Assim, podemos, pois, em certa medida, compreender o significado e poder do relato. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Caim não tinha fé, e, portanto, ofereceu um sacrifício incruento. Abel tinha fé, e, portanto, ofereceu o sangue e a gordura, os quais, em figura, mostram a apresentação da vida, e também a excelência inerente da pessoa de Cristo. O sangue manifesta a primeira, enquanto que a gordura expõe a segunda. Tanto o sangue como a gordura eram proibidos como alimento pela economia mosaica. O sangue é a vida, e o homem, debaixo da lei, não tinha direito à vida. Contudo, em João 6, somos informados que, a não ser que comamos o sangue, não temos vida em nós mesmos. Cristo é a vida. Não há uma centelha de vida fora dele. Fora de Cristo é tudo morte. Nele estava a vida, e em nenhum outro. João 1 versículo 4. Mas ele deu a sua vida na cruz, e a essa vida o pecado foi, por imputação, ligado, quando o bendito Senhor foi pregado na cruz de maldição. Deste modo, dando a sua vida, ele entregou, também, o pecado com ela ligado, de maneira que, o pecado foi, eficientemente, tirado, tendo sido deixado na sepultura, donde o Senhor ressuscitou triunfante, no poder de uma nova vida, a qual a justiça é tão claramente ligada como o pecado foi a essa vida que ele deu na cruz. Isto ajudar-nos a compreender uma expressão empregada pelo bendito Senhor depois da sua ressurreição: um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho, Lucas 24 versículo 39. Ele não disse carne e sangue, porque na ressurreição ele não tomou, na sua bendita pessoa, o sangue que tinha derramado na cruz para expiação pelo pecado. A alma da carne está no sangue, pelo que vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Levítico 17 versículo 11. A atenção a este ponto terá o efeito de aprofundar nas nossas almas a compreensão de como o pecado foi plenamente tirado pela morte de Cristo, e sabemos que o que quer que for que contribua para aumentar a nossa compreensão dessa realidade gloriosa deve, necessariamente, contribuir para o estabelecimento da nossa paz, e para a mais eficiente elevação da glória de Cristo, no que se refere à sua ligação com o nosso testemunho e serviço. Já nos referimos a um ponto de muito interesse e valor na história de Caim e Abel, a saber, a inteira identificação de cada um com o sacrifício que ofereceu. O amigo não poderá certamente prestar atenção demasiada a esta verdade. A questão, em cada caso, não era acerca da pessoa do ofertante, mas, inteiramente, quanto ao caráter da sua oferta. Por isso, de Abel lemos que Deus dá testemunho dos seus dons. Deus não deu testemunho de Abel,
mas sim do seu sacrifício, e isto estabelece, claramente, o próprio fundamento da paz do crente e sua aceitação perante Deus. Existe uma tendência constante no coração para basear a nossa paz e aceitação sobre alguma coisa em ou acerca de nós mesmos, até mesmo se admitimos que alguma coisa é operação do Espírito Santo. Por isso levanta-se constantemente a ideia de olharmos para o íntimo, ao passo que o Espírito Santo quer que olhemos para fora. A questão para o crente não é, o que sou eu? Mas antes, o que é Cristo? Havendo chegado a Deus em nome de Jesus, está inteiramente identificado com Ele, e aceite no seu nome, e, além disso, não pode ser mais rejeitado, assim como não o pode ser aquele em cujo nome ele vem. Antes de se poder levantar uma dúvida acerca do crente mais humilde tem que ser levantada quanto a Cristo. O segundo caso é claramente impossível, e a segurança do crente está estabelecida sobre um fundamento que nada pode abalar. Sendo por si mesmo pobre, pecador indigno, ele veio em nome de Cristo, está identificado com Cristo, aceito em e com Cristo, incluído no mesmo volume de vida com Cristo. Deus dá testemunho, não dele, mas do seu dom, e o seu dom é Cristo. Tudo isto é sumamente tranquilizador e consolador. É nosso privilégio podermos, na confiança da fé, reportar a Cristo, e ao seu sacrifício consumado, todas as objeções e os opositores. Todas as nossas fontes estão em Ele. Em Ele nos gloriamos todo dia. A nossa confiança não está em nós, mas em aquele que fez tudo por nós. Dependemos do seu nome, confiamos na sua obra, temos os olhos fixos na sua pessoa, e esperamos a sua vinda. Passemos agora para a irritação de Caim e o homicídio de Abel. Porém, a mente carnal manifesta logo a sua inimizade contra toda esta verdade, que tanto alegra e satisfaz o coração do crente. Foi assim com Caim, e irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. Versículo 5. A mesma coisa que enchia Abel de paz, encheu Caim de ira. Caim, na sua incredulidade, desprezou o único meio pelo qual um pecador pode vir a Deus. Recusou oferecer sangue, sem o qual não pode haver remissão, e, então, porque não foi recebido nos seus pecados, e porque Abel foi aceito na sua oferta, ele virou-se e descaiu-lhe o seu semblante. E todavia como poderia ser de outra maneira ele tinha que ser recebido com os seus pecados ou sem eles, mas Deus não pôde recebê-lo com eles, e ele recusou trazer o sangue que somente faz expiação, e, portanto, foi rejeitado, e, sendo rejeitado, manifesta nos seus atos os frutos da religião corrompida. Perseguiu e assassinou a verdadeira testemunha, o homem aceito e justificado, o homem de fé, e, fazendo, ele encontra-se como modelo e precursor de todos os falsos religiosos, em todos os tempos. Em todas as épocas, e em toda a parte, os homens têm se mostrado mais prontos à perseguição sob o fundamento da religião do que sobre qualquer outro. São como Caim. Justificação plena, perfeita, justificação inqualificada, somente pela fé, faz de Deus tudo, e do homem nada, e o homem não gosta disto, faz com que o seu semblante descaia, e provoca sua ira. Não é que ele possa apresentar alguma razão para sua ira, porque não é, como temos visto, uma questão do homem, mas somente do fundamento em que ele se aproxima de Deus. Se Abel tivesse sido recebido sobre o fundamento de alguma qualidade que houvesse em si, então, na verdade, a ira de Caim, com o seu semblante descaído, teria algum fundamento justo, porém, visto que foi recebido, inteiramente, sobre o fundamento da sua oferta, e visto que não foi dele, mas da sua oferta que o Senhor deu testemunho, a sua ira não tinha justificação possível. Isto é revelado nas palavras do Senhor a Caim: se bem fizeres, ou como em outra versão diz, se fizerdes uma oferta corretamente, não haverá aceitação para ti. Deus faz uma pergunta a Caim. Fazer o bem dizia respeito à oferta. Abel andou bem escondendo-se atrás de um sacrifício aceitável. Caim portou-se mal trazendo uma oferta em que não havia derramamento de sangue, e todo o seu procedimento ulterior não foi senão o resultado autêntico da sua falsa adoração. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Assim tem sido sempre, os Caíns têm perseguido e matado os Abéis. Em todos os tempos, o homem e a sua religião são os mesmos, a fé e a sua religião são as mesmas, e onde quer que se tenha encontrado, tem havido conflito. Contudo, é bom notar que o ato de assassínio praticado por Caim foi a verdadeira consequência, o próprio fruto, da sua falsa religião. Os seus fundamentos eram maus, e a superestrutura edificada sobre eles era também má.
Nem tampouco ficou satisfeito com o ato de assassínio, mas tendo ouvido a sentença de Deus, desesperado sem o perdão, por sua ignorância de Deus, saiu da sua presença bendita, e edificou uma cidade e teve na sua família os inventores e apreciadores das ciências úteis e ornamentais, agrônomos, músicos e mestres de toda a obra de metais. Por ignorar o caráter divino, ele disse que o seu pecado era grande demais para ser perdoado. Não era que reconhecesse realmente o seu pecado, mas que não conhecia Deus. Mostrou inteiramente o fruto terrível da queda no próprio pensamento que proferiu acerca de Deus. Não queria o perdão, porque não queria Deus. Não tinha o verdadeiro sentido da sua própria condição, nem desejo de Deus, nem entendimento do terreno de aproximação do pecador de Deus. Era radicalmente corrupto, fundamentalmente mau, e tudo o que desejava era fugir da presença de Deus e perder-se no mundo com as suas ocupações. Pensou que podia viver muito bem sem Deus, e portanto dispôs-se a formosear o mundo, tanto quanto pôde, com o fim de o tornar um lugar aprazível, e ele próprio um homem digno de respeito nele, embora aos olhos de Deus o mundo estivesse debaixo da maldição, e ele fosse um fugitivo e vagabundo. Para concluir, vamos pensar no caminho de Caim. Tal era o caminho de Caim, caminho no qual milhões estão correndo, neste momento. Tais pessoas não são, de modo nenhum, destituídas do elemento religioso no seu caráter. Gostariam de oferecer alguma coisa a Deus e de fazer alguma coisa para Ele. Julgam que é próprio apresentar-lhe os resultados do seu labor, desconhecem-se a si próprios, e vivem na ignorância do caráter de Deus. Porém, a par de tudo isto existe o esforço diligente de melhorar o mundo, de tornar a vida agradável em vários modos, de adornar a cena com as cores mais belas. O remédio de Deus para a purificação do pecado é rejeitado, e os esforços do homem para melhorar a sua condição são postos em seu lugar. Este é o caminho de Caim, Judas versículo 11. O amigo tem apenas que olhar em redor de si para ver como este caminho prevalece na atualidade. Embora o mundo esteja manchado com o sangue de um maior do que Abel, o próprio sangue de Cristo, vede como o homem procura torná-lo um lugar agradável. Como aconteceu nos dias de Caim, em que os sons agradáveis da harpa e do órgão, sem dúvida, abafavam, aos ouvidos do homem, completamente o clamor do sangue de Abel. Assim também agora o ouvido do homem é enchido com outros sons, em vez daqueles que emanam do Calvário, e os seus olhos são atraídos por outro objeto que não um Cristo crucificado. Os recursos do seu gênio são também empregados para fazer deste mundo uma estufa na qual são produzidos, na sua forma mais rara, todos os frutos que a natureza tanto deseja. E não somente são as necessidades reais do homem, como criatura, supridas, como o gênio inventivo da mente humana é posto a trabalhar com o fim de descobrir coisas que, logo que os olhos as veem, o coração deseja-as, e não somente as deseja, mas julga que a vida seria insuportável sem elas. Assim, por exemplo, há alguns anos, as pessoas sentiam-se satisfeitas por gastar 2 ou 3 dias numa viagem de 100 milhas, ao passo que agora podem fazê-la em 3 ou 4 horas, e não somente isso, mas lamentar-se tristemente se tiverem de chegar 5 ou 10 minutos atrasados. Com efeito, o homem tem que evitar o incômodo da vida. Deve viajar sem fadiga, e ouvir notícias sem ter de despender paciência com elas. Colocará linhas férreas através da terra, e linhas telefônicas abaixo do mar, como se quisesse antecipar, do seu próprio modo, esse bendito e glorioso século em que não haverá mais mar. Na verdade, Deus usa todas essas coisas para o progresso dos seus próprios desígnios, e o servo do Senhor pode usá-las também livremente, porém isto não nos impede de ver o espírito que as caracteriza em complemento de tudo isto. Existe muita religião, assim chamada, mas, a própria caridade é obrigada a alimentar a apreensão de que muito daquilo que passa por ser religião é apenas um parafusinho na grande máquina que foi construída para a conveniência do homem e sua exaltação. O homem não pode viver sem religião. Não seria respeitável sem ela, e, portanto, fica contente em consagrar 1/7 do seu tempo à religião, ou, como ele pensa e professa, aos seus interesses eternos, e então tem 6/7 para consagrar aos seus interesses temporais, mas quer trabalhe para o tempo, quer para a eternidade, é realmente para si próprio que trabalha. Tal é, pois, o caminho de Caim. Que o amigo não deixe de meditar bem no assunto. Veja onde este caminho começa, para onde conduz, e onde acaba. Como é diferente o caminho do homem da fé. Abel sentiu e reconheceu a maldição, viu a nódoa do pecado, e, na energia santa da fé, ofereceu aquilo que podia enfrentá-lo,
e enfrentá-lo perfeitamente, do modo divino. Buscou e achou um refúgio em Deus, e em vez de edificar uma cidade na terra, ele achou apenas uma sepultura nas suas entranhas. A terra, em cuja superfície se manifestaram as energias e o gênio de Caim e sua família, estava manchada com o sangue de um justo. Que o homem do mundo se não esqueça disto, lembre-se disto o homem de Deus, que o crente mundano se recorde deste fato. A terra que trilhamos está manchada com o sangue do Filho de Deus. O mesmo sangue que justifica a igreja condena o mundo. A sombra carregada da cruz de Jesus pode ser vista pelo olhar da fé, pairando sobre todo o brilho e resplendor deste mundo evanescente. O mundo passa. Em breve terá tudo acabado, tanto quanto diz respeito ao estado atual de coisas. Ao caminho de Caim seguir-se-á o engano de Balaão, na sua forma consumada, e então virá a contradição de Coré. E depois? O abismo abrirá a sua boca para receber os ímpios, e fechá-la outra vez, para os encerrar na negrura das trevas. Judas versículo 13.